Alô, pessoal. Eu sou o Érico San Juan e este é o Ilustre Podcast. Um podcast com gente muito ilustrada, feito a nossa convidada, que hoje é uma convidada à distância. Ela está longe aqui do nosso estúdio, mas perto dos nossos ouvintes e espectadores aqui da TV Metropolitana de Piracicaba. O nosso Ilustre Podcast, você pode ver edições novas com convidados inéditos, toda quinta-feira, às 8 da noite, aqui no canal da TV Metropolitana de Piracicaba, no YouTube. E também estamos no canal próprio do Ilustre Podcast, também no YouTube. E vamos aqui conversar com uma convidada, como eu disse há instantes, uma convidada à distância. É uma convidada que sabe muito bem como envolver o leitor, fazer da experiência da leitura de um livro uma experiência inesquecível. Vamos conversar aqui com a Cecília Arbolave. Seja bem-vinda, Cecília. Muito obrigada, Érico e todo mundo aqui da TV Metropolitana, do podcast. Um prazer estar aqui. Legal. Vamos falar aqui, em primeiro lugar, eu quero saber do seu sobrenome. É um sobrenome que eu nunca tinha visto na minha existência aí. De onde você vem? Como que você chegou até aqui? Até o ofício do livro, de fazer do livro um objeto de leitura atraente. Que nós vamos falar aqui não só da questão da escrita, mas principalmente da produção gráfica, que sem ela um livro não fica envolvente o suficiente para o leitor ter interesse pela obra, né? Então, como você fala do seu sobrenome aí, da sua ascendência e tudo, e como você chegou até os dias de hoje aí da sua área de produção gráfica? Bom, vou tentar contar de um jeito que envolva, né? Assim como eu consegui envolver com o livro. Então, vamos lá. Começando pelo meu sobrenome, eu sou argentina. Então, Arbolave, na verdade, significa árvore, pássaro. Olha. Tudo junto. Arbolave. E é um sobrenome que, na verdade, é uma tradução do alemão. É Vogel, que seria pássaro, e Baum, que seria árvore. E é uma tradução que foi feita pelo meu bisavô. Ele era alemão, morava na Argentina, e teve algum momento em que ele morava lá que ele decidiu traduzir e fez essa tradução literal. E assim que essa é a origem do sobrenome. É realmente bem inusitado. E bom, eu estou aqui, o gancho, né, dessa nossa conversa é este livro aqui, o livro de fazer livros, produção gráfica para edições independentes. Isso. Que é um assunto que eu gosto muito de falar, é um assunto que eu aprendi na prática. E quando eu penso um pouco em como comecei a fazer livros e aprender a produzir livros, eu vou até a minha infância, quando eu gostava de escrever histórias e tinha um computador que tinha chegado em casa e eu ficava brincando, ficava, entre aspas, diagramando meu livro no Word, e eu botava uns desenhinhos, eu fazia a minha tiragem, né? De novo, entre aspas, né? Porque eu não sabia o que eu estava fazendo, né? Mas eu ia na papelaria do bairro, eu fazia cópias, encadernava com o que tinha à mão, que era espiral, e eu distribuía ali nos almoços de família. Eu lembro que deixava também com médicos, com professores, enfim, eu distribuía para pessoas que iam aparecendo na minha vida. Então, naquela época, eu não sabia, mas esse é um olhar, claro, muito generoso e nostálgico, né, desse começo. Mas eu sempre gostei de transformar o que eu escrevia, o que eu fazia, em obras impressas, que pudessem circular, que pudessem chegar a mais gente. Isso é interessante, né, Cecília? Perdão pela interrupção, mas tem a ver com o que nós estamos falando, que você está falando, né? Que é o seguinte, muita gente não associa o escrever um livro a dar forma a um livro, né? Então você já tem a consciência do processo completo desde muito cedo, né?
E depois, bom, eu estudei jornalismo, né? Eu sou jornalista e algo que a gente aprende a fazer no jornalismo aprende a descobrir as coisas, né? Não, acho que não temos muito, você deve entender isso também, né? Não temos muito medo de não saber, porque conhecemos as ferramentas para aprender, né? Então, jornalista no trabalho, enfim, é pago para aprender, né? Então, essa prática e essa experiência que eu tive há alguns anos em veículos de comunicação ficou, e quando eu passei a fazer livros pela própria editora, que é a Lote 42, eu fui forçada a aprender, né? Por quê? Porque a gente não tinha orçamentos infinitos e queríamos fazer livros legais, né? Então, eu aprendi de técnicas, de materiais, de processos, de tipos de gráficas, a negociar também, e tudo faz parte desse universo da produção gráfica. E como eu estou inserida nesse universo da cena independente, de arte gráfico, é algo que estou em contato constante com livros que desafiam um pouco a noção do que é ser um livro, do que um livro pode ser, que cara que ele pode ter. Então, é uma inspiração constante a fazer livros diferentes, e para fazer livros diferentes você tem que aprender a fazer livros, né? Então é uma coisa que não é que do nada aprendi, né? Foi fazendo, foi errando bastante, e considero uma caminhada que não acaba, assim, eu vou continuar aprendendo de produção gráfica. Legal. Eu tenho muita identificação com esse assunto, Cecília, porque eu sou cartunista, né? E eu comecei a trabalhar em jornal, né? Em jornal impresso. E eu também, sempre dentro do jornal, embora eu fosse ilustrador lá do Caderno Infantil, eu comecei aqui em Piracicaba. E só que desde criança eu também montava os meus gibis, né? Então eu não tinha esse envolvimento com apenas a questão de desenhar, né? Mas de realmente dar forma ao produto mesmo, né? Os parâmetros da gente são o que nos cerca, né? Aí são revistas em quadrinhos, jornais, revistas, né? Então a gente começa querendo meio que imitar o que a gente está cercado, né? Os produtos dos quais a gente tá rodeado, né? Então a gente começa assim, imitando, e depois a gente acaba se transportando profissionalmente, né? Para esse universo, né? Então você acabou de falar que foi assim com você. Você pensa no livro, no produto final como um produto mesmo, não é uma etapa, né? Então você tem a consciência, a noção e o aprendizado do processo completo, né? Isso enriquece muito, né? Porque a gente tem desenvolve uma série de habilidades, né? Então, desde escolher um título de um livro até fechar o arquivo para gráfica, como você falou, passa pela negociação com fornecedores e tudo, né? Então, é uma faculdade, né? Editar um livro, né? E muito gostosa, porque aí você vai aprendendo, vai se nutrindo dos outros. Nesse livro aqui, eu acompanhei a impressão na gráfica, e continuando, assim, ficando muito atenta e falando com os técnicos e aprendendo coisas novas sobre carga de tinta, por exemplo, então, ou sobre impressão digital, que a gente acaba fazendo mais a impressão offset, né, que é uma das técnicas que, aliás, eu abordo no livro, né? Então, aqui eu quis fazer digital para mostrar essa técnica como uma alternativa, e eu aprendi mais sobre essa técnica digital. Legal. E me diga uma coisa, você tem aí uma batalha diária pela produção de livros no cenário independente, né? Só que esse livro aqui, eu acredito que seja algo muito marcante assim na sua carreira, né? Primeiro que tem um orçamento maior, acredito, do que os livros que você normalmente lida no dia a dia, né? E isso daqui é praticamente uma bíblia de como editar um livro, né? Então, eu imagino que seja a sua obra máxima até hoje, né? Até hoje, sim. Assim, eu acho que é um marco bem importante, assim,
na minha trajetória breve, né? Porque enfim, comecei a editar assim mais profissionalmente há 12 anos, né? Que é o tempo que a editora tem. Mas é um marco, porque eu já dava aulas de produção gráfica e desde 2018 eu dei aulas em vários formatos, presenciais, virtuais, gravado, e eu sempre tinha essa vontade, assim, de pesquisar mais, de apresentar isso, de que fique alguma coisa palpável, né, para as pessoas, não só a aula, mas que fique algo de consulta. E no ano passado eu apresentei o projeto do livro no PROAC, que é o Programa de Governo de Ação Cultural, enfim, é um programa que apoia vários projetos de várias linguagens, né? E uma delas tem um edital que é só de literatura de não ficção, e para minha grande alegria passei em primeiro lugar. O que me deu uma certeza, ou na verdade assim, edital é sempre muito relativo, é subjetivo, né? Tem sempre alguma comissão que avalia e tal. Mas para mim assim foi simbólico, porque me parecia que não era só eu que achava que esse livro tinha que estar no mundo, né? E mais do que isso, para mim também foi uma alegria, porque eu pensava, bom, finalmente esse livro vai sair, porque era daqueles projetos que todos devemos ter. Esse tipo de projeto que é um projeto de vida, mas que a gente nunca prioriza, né? Porque nunca vai ter tempo para... Sempre vai ter outras urgências, né? E esse livro estava comigo fazia, naquele momento, uns 3 anos que eu já tinha começado a escrever e tal. Aí, quando saiu o PROAC, eu fui selecionada, eu pensei, bom, agora não vai ter jeito, eu sou obrigada a fazer. E quando tem outro envolvido, eu cumpro, né? Quando são as próprias, né, metas, a gente muitas vezes não cumpre, né? Coloca outra coisa na frente. E foi um processo bem, assim, agora eu olho para trás, nem acredito que tudo isso passou, mas foi bem puxado, desde a parte da pesquisa, né, que eu já dava aula, mas uma coisa é você falar, explicar, mostrar imagens de apoio, outra coisa é que o livro tenha que estar sozinho explicando algum conteúdo, né? Então, eu tive que pesquisar ainda mais, escolher o que dizer, escolher qual recorte fazer, e foi um processo que foi longo, assim, e também teve a fase final, que foi super corrida para todo mundo, enfim, deixei todo mundo com os prazos mais apertados que eu já passei, mas felizmente o livro saiu mesmo. Mas isso aí, as pessoas estão acostumadas da área, né, Cecília? Ninguém trabalha com prazos folgados, né, com todo o tempo do mundo, né? A gente trabalha sob demandas muito, muito urgentes, né? Então o pessoal gostou, fala a verdade. Não, sim, no fim das contas deu certo, mas realmente, assim, se eu tivesse mais uns 2 meses aí para fazer, eu acho que teria sido um pouco mais suave. Mas, enfim, também esse é o sabor que deu ao livro, né? Consegui também criar conteúdo ao longo do processo, de todas as etapas. Então, é um livro que fala do próprio ofício, né? E fala sobre como que é o livro de fazer livros, né? E na divulgação toda, assim, uma vez por mês eu falava sobre a etapa que eu estava passando. Então, de projeto gráfico, boneco da gráfica, escrita, edição, preparação. Então, tem vídeo de todos esses processos. Muito bem. Cecília, a gente vai falar mais ainda desse livro, que realmente é um marco, né? É o tipo de livro que não se resume a um mero manual de ofício, né? De como fazer o livro, né? Mas você tem muito prazer de manusear, eu falei da experiência, né? Do leitor com a obra, né? Então é o tipo de livro que você tem realmente um gosto de percorrer ele, né? Então ele realmente ultrapassa a dimensão de ensinar a fazer livro. Você tendo o prazer
manusear a obra, você tem vontade de fazer um livro, né? E eu acho que esse é o seu objetivo, né? Bom que causou esse impacto, olha, muito bom Sim, ter essas impressões. E a ideia era mostrar no próprio livro diferentes combinações de tinta, de papéis. Então, às vezes a gente pensa, que papel que vou usar, né? E aí, neste livro aqui, eu mostro vários, né? E o livro vai sendo diagramado assim e vai passando de um papel para o outro. De repente você se dá conta, opa, estou com outra configuração, né? Agora, antes era ciano e preto, agora é amarelo e preto, um papel revestido. O que isso no tato, né? O que eu sinto, né, ao virar a página nesse papel, ou um papel mais grosso. E também tem uma coisa nesse livro que eu vou colocando vários comentários na lateral do livro para chamar a atenção a alguns aspectos da própria obra. Então, essa questão do papel é uma, né? E tem uma parte que eu falo, olha, repare no papel tal e no papel tal, das páginas tal a tal, ambos têm a mesma gramatura, mas o corpo deles é diferente. Então, é chamar a atenção para que a pessoa consiga ler e consiga também ir percebendo, né? Ela mesma entender, para quando chegar a hora de aplicar no próprio projeto, tenha mais ferramentas. E eu gostei muito, até comentei com você no Zap, né? Que praticamente você fez um índice ilustrado que está aqui. Aqui na contracapa tem uma... Você pode tirar isso aqui, que é o livreto de fazer livro. É como se fosse um guia para a leitura do livro, né? Então é muito interessante, né? Isso daqui já é um grande chamariz, assim, para você... já imediatamente você começar a ler o livro de fazer livros, né? Então é muito e aí, legal. Para quem está ouvindo o podcast e não está visualizando o livro, no verso do livro, na quarta capa, a orelha é dobrada para fora e colada à quarta capa, então forma um bolso, né? Que é uma maneira diferente de usar a orelha. Dentro do bolso tem um livreto impresso em digital, então, diferente do miolo do livro, que é em offset, aqui o livreto é digital. E esse livreto, ele tem, por um lado, uma série de perguntas para você se fazer, para você poder aplicar na própria obra, né, no seu próprio projeto de publicação. Então, você mesmo vai poder saber que tipo de papel ou que tipo de impressão pode ser mais interessante. E também tem, no outro lado dessa sanfona, tem uma cola, né, dos principais conceitos e sempre também uma referência de, procure mais na página tal do livro e tal. E é muito curioso porque, quando eu estava orçando, eu orcei esse livreto em digital. Mas pela tiragem do livro, era mais barato fazer em outra técnica, que é a técnica offset. E eu imaginava isso, mas eu insisti de ser digital. O orçamento da gráfica veio em offset. E eu falei, não, faz no digital, faço questão. Por quê? Porque eu queria que, na hora que a pessoa tivesse o livro em mãos, ela pudesse visualizar o que é uma impressão digital, o que é uma impressão offset, o que é uma impressão artesanal, como a serigrafia. E quando você vê na quarta capa, você tem essas três técnicas simultaneamente. Então, você tem a serigrafia, tem a offset do bolso, né, que é uma impressão apenas com uma cor, que é a cor preta, e o bolso em impressão, e o livreto dentro do bolso é impressão digital. Nossa, maravilhoso, né? Então você tem, numa obra só, você tem muitos dos modos aí de se imprimir livro. Num livro só você consegue ter uma dimensão de tudo que você pode utilizar para fazer um livro, de diferentes maneiras, né? Diferentes tipos de impressão. É muito completa, essa obra é muito completa, é muito ampla, né? E na verdade, assim, não tem todas, né? Inclusive tem vários recursos de acabamento que eu acabei não colocando. Cheguei a orçar, mas eu achei mais
eu achei uma escolha mais acertada para este livro. Escolher algumas técnicas só e trabalhar muito elas do que usar tudo e virar um catálogo. Eu não queria que fosse um catálogo, eu queria que as escolhas fossem compreendidas. Depois de ler o livro, por que ela decidiu, então, no interior do livro, não usar uma cor Pantone, que é uma cor especial, né? No interior, eu usei a escala CMYK, que são as cores primárias da impressão, são mais em conta. Eu queria mostrar o tanto que você pode fazer também com essas cores primárias. Já na capa, usei a impressão em serigrafia, e aí sim usei uma cor especial, né? Mas a ideia é mostrar essas possibilidades todas e essas escolhas, né? Que acho que produção gráfica tem muito de escolha envolvida. Mas, sabe, eu acho até que você, eu dou um pitaco aqui, pela sua experiência de edição independente, que você é obrigada, entre aspas, a ser criativa, né? Você dispor o máximo possível dos recursos que você tem para obter efeitos diferenciados, né? Com pouco dinheiro você consegue muito, né? Com o que você tem, você tem um aproveitamento muito grande dos recursos que você tem. Então, acho que isso te dá uma dimensão de criativa até maior, né? Porque é como se disse, você meio que tira leite de pedra, né? E olha, a capa é um bom exemplo. Quando a gente estava discutindo dessa capa, a Casa Rex e o Gustavo Piqueira fizeram o projeto gráfico, enfim, um estúdio maravilhoso. O Gustavo Piqueira é um artista, autor, designer muito inspirador, com quem a gente tem feito muitas coisas juntos. E veio enfim, ele fez a proposta de capa, e aqui no verso tinha serigrafia, né? Só que quando a gente foi olhar para a arquitetura dessa capa, na verdade a gente lembrou que o que eu tinha combinado com o serígrafo, o suto, eram só 3 cores na capa. E a serigrafia tem as suas especificidades, né? Mas, para quem está só assistindo, o bolso que era da quarta capa, na verdade, é como se fosse a capa interna, né, do livro, porque ele é dobrado para fora. Então, se a gente fosse imprimir serigrafia nele, seria uma 4ª cor. E aí a gente parou e pensou, será que a gente faz, então, uma 4ª cor, aumenta o custo e tal, ou a gente faz na offset mesmo e mostra realmente essa técnica bem escancarada. O Gustavo me falou, você que decide, eu estou confortável com as 2 opções. E eu sabia que ele ia conseguir fazer, tudo que ele faz é demais. Eu sabia que se eu falasse, olha, a limitação é essa, ia vir algo legal. E foi de fato o que aconteceu. Veio um verso em preto e branco, super legal, e que deixa ainda mais evidente essa estrutura do livro, né? Você fica olhando, passando a mão, sentindo uma textura diferente e tal. Então, o livro está cheio dessas coisas que foram acontecendo. Então, possíveis percalços, na verdade, depois deram lugar a soluções que ficaram mais redondas. Nossa, maravilha! E eu também imagino que essa é a obra que você eu não conheço, vou conhecer as publicações da Lote 42, né? Mas eu imagino também que essa aqui é a obra que você mais quis colocar os seus recursos, a sua experiência, né, de edição, né? Olha, aí é como falar qual que é teu filho favorito, né? Assim, a Lotte tem já mais de 50 livros no catálogo, cada livro trouxe desafios, aprendizagens, enfim, diferentes. E realmente alguns foram bem desafiadores em relação a formatos, né? Então, alguns, por exemplo, tem um livro que as histórias vêm dentro de envelopes, como se fossem cartas. Esse eu queria ter ficado mais, que a gente publicou em 2015. Para conseguir fazer esse livro, foi muita pesquisa, muito teste, muito orçamento e tal. E, no fim, fica um livro que forma e conteúdo estão totalmente associados e conseguem um resultado muito legal, né?
ou o livro Fachadas, de Rafael Sica, que é uma grande sanfona. É um livro que traz desenhos de casas antigas, em que sempre tem alguma cena acontecendo, e o livro vem numa sanfona, então na hora que você abre esse livro, vira uma rua. Então, essas experimentações são o que nos instiga muito, né, enquanto editores. Tem outros livros que... Tem outros livros que não pedem uma experimentação na forma tão grande, mas são ousados nas temáticas, na experimentação na linguagem, enfim, tem outras ousadias também, né? Eu não acho que todo livro tenha que, enfim, soltar, brilho e fazer coisas diferentes e... Nossa, eu estava buscando uma expressão que me fugiu. No Ano Novo, você solta os... Soltar os cachorros, soltar os bichos, sei lá. Não. Soltar a franca. Não. Aquela... Gente, me fugiu a palavra. Brilho no céu. Já vai... Logo volta. Já vai vir essa palavra, assim. Mas nem todo livro tem que ser assim, né? Tem que apresentar um formato totalmente diferente e tal. E tá tudo bem. Então, acho que todos os livros do catálogo são muito importantes para a minha formação. E com todos teve sustos, teve percalços, e esses fazem parte da minha trajetória também, da minha bagagem. Mesmo porque a gente ainda, infelizmente, está num país de eterno potencial de mais leitores, né? Um potencial de aumento de leitores, né? Aí, partindo dessa linha aí de que nem todo livro precisa ser uma explosão de cores e formato diferente e tudo para se sobressair, qual foi o livro mais simples em forma que você editou? Para você, o mais marcante, assim, até pela simplicidade do conceito do livro. Qual, você se lembra? Olha, primeiro eu lembrei a palavra, fogos de artifício. Então, nem todo livro tem que soltar fogos de artifício. Olha, eu vou responder, mas não vou responder do mais simples. É o seguinte, tem um livro que o miolo é muito simples. É o A Pedra, de Yuri Pires. É um romance muito bom, recomendo. E o livro, enfim, 14 por 21, formato tradicional, enfim, não tem orelhas. Mas esse livro tem uma sobrecapa. E o que acontece? O livro, ele conta a história de uma pedra que aparece no meio de uma cidadezinha e começa a ter efeitos nas pessoas, no lugar, etc. E a gente queria que essa pedra aparecesse de alguma maneira. O Gustavo Piqueira, que foi quem fez o projeto gráfico também desse livro, trouxe a pedra na sobrecapa. E como que trouxe? É uma sobrecapa de um papel reciclado, que ele tem um processo com uma pedra, papel carbono, e uma prensa. Olha. Então, não tem nenhum manual que diga, olha, você pode imprimir com pedras. Mas, entendendo da lógica de produção gráfica, o Gustavo percebeu que a pedra tem um relevo, tem uma textura, vai ser um elemento que vai poder trazer essas características para o papel. Então, ele esmagou a pedra na sobrecapa e assim veio o livro A Pedra, que o interior é super simples, mas essa sobrecapa chama muito atenção. É um exemplo, ele está aqui no livro, inclusive no final tem umas páginas coloridas, né? E aí tem foto, deixa eu mostrar aqui para quem está assistindo a gravação, tem aqui fotos dessa sobrecapa. E falando nisso que você falou, né, de tentar criar novos leitores, de estimular esse interesse pela leitura, eu acho que na produção gráfica, há um grande potencial. Porque, por exemplo, esse livro do Yuri Pires, né, A Pedra, a gente vai muito em feira, tem essa experiência, assim, de apresentar os livros diretamente para as pessoas. Montar uma mesa, colocar nossos livros e ver as reações. Esse livro, as pessoas passam a mão e chama atenção, né? Então, passam a mão, pegam, olham, o que é isso?
Tinha outro livro que a gente fez, o Mercúrio Cromo, do Aureliano. É um livro que trata muito sobre o processo de cura, de aceitação, de perdão, assim, das nossas próprias fragilidades. E o livro vem com um band-aid na capa. Um band-aid mesmo. De novo, não tem nenhum manual de produção gráfica que diga, você pode usar band-aids. Procure em farmácias o seu material, né? Mas por que não, né? O band-aid tem adesivo, dá para grudar, de boas. Então, quando a pessoa passa a mão, se interessa, pega o livro, pega mais próximo, quer saber, quer ler e tudo. Então, eu acho que ali tem um potencial de estímulo à leitura a partir da forma, né, do livro. Inclusive, até estava vendo aqui, tem uma obra aqui, O Triste, do Rafael Sica, que a encadernação é uma espiral na parte superior, né, da página, né? Então, é muito interessante, né? Você abre por cima o livro, né? Pois é um tipo de encadernação que poderia estar relacionado a cadernos, né, a algo menor, assim, algo cotidiano, banal. Mas para a gente foi uma encadernação essencial para isolar os desenhos. Os desenhos eram super detalhados e cada desenho é um universo para você se jogar. Assim. O livro Triste traz desenhos em que sempre tem um personagem imerso em alguma situação. Ele está, enfim, alguns cenários fantásticos, outros tristes, outros decadentes, outros inóspitos. Cada desenho tinha muitos detalhes. Então, a gente estava vendo como fazer para manter esses desenhos grandões e isolar eles, né? E que fosse confortável de manusear. E essa foi a solução que a gente encontrou. Usar o airô, que na verdade é essa garra duplo anel, que é de arame, que ela envolve, né, as páginas. Né? O espiral é uma única peça de plástico. E esse duplo anel nos permitiu ter essa encadernação, enfim, colocando esse desafio para o leitor, não um grande desafio, mas de uma leitura, né, em vez de para o lado, né, para cima. Maravilhoso. E, Cecília, me diga uma coisa, a carreira do livro de fazer livros ainda é curtinha, é um livro que acabou de nascer, né? E desse pouquíssimo tempo ainda de circulação dessa obra, qual o retorno que você tem tido? Que tipo de retorno você tem tido do leitorado, né? Dos leitores, né? Sim, pois é, bom lembrar isso, né? O livro tem 1 mês de vida agora, ele foi lançado no dia 2 de novembro, pela primeira vez. Havia uma certa expectativa, porque eu vinha falando bastante desse projeto, né? Então, mês a mês eu falava do projeto, eu me sentia um pouco como aquela fábula de O Rei Está Nu, assim, vocês estão vendo que tem um projeto de livro nascendo, né? Assim, tinha um momento em que eu estava com o livro em branco, mostrando para as pessoas em feiras, e eu me sentia, assim, prestes a enlouquecer, assim, porque de tanto que eu falava do livro, então havia uma expectativa, e eu fiquei muito feliz de ver que ele foi muito bem acolhido, na cena independente, que é onde eu atuo muito, e é para quem eu escrevi esse livro, né? Então, pensando em artistas, em editores, em escritores independentes, enfim, pessoas que fazem livros, querem fazer melhor, querem entender, querem ser respeitados, querem entender a gráfica. Então, esse público acolheu muito o livro. Também eu tive contatos com professores de design de diferentes lugares, do Rio de Janeiro, Santa Maria, Belo Horizonte, Campinas, enfim, diferentes lugares, que eu sei que esse livro chegou, eu mandei para algumas pessoas também específicas, e muitas falavam, olha, não tinha um livro desse assunto específico, de produção gráfica, vai ser referência, e eu fiquei muito feliz com esse retorno. Também fiz umas doações para sistemas de bibliotecas estaduais e municipais, e tive retornos muito positivos também. Então, eu tô muito feliz com o que vem acontecendo.
E eu espero que esse livro tenha uma vida longa mesmo. Você acredita que essa obra está chegando a pessoas que, de repente, nem sabiam nomear a produção gráfica, mas até sem saber faziam isso até intuitivamente? Você tem encontrado, mesmo na experiência com a sua editora, né, que você lida com o material independente e com leitores com perfil diferenciado também. Você acredita que esse pessoal com quem você transita, né, no dia a dia, seja os leitores ou os seus editados, né, os escritores, artistas todos, eles se sentiram representados por essa obra que está materializando uma aspiração coletiva de as pessoas realmente terem acesso, poderem sonhar e, acima de tudo, realizar um livro, né? Porque pode ser um sonho das pessoas, né? Eu quero fazer um livro. De repente, acompanhando essa obra aqui, eu começo a perceber que é possível materializar o meu sonho, né? E eu posso estar fazendo isso realmente sem perceber, né? Eu só não sabia dar um nome para isso, né? Sim, eu acho que sim, eu concordo muito com você. Inclusive, semana passada eu estava dando um curso e um dos alunos falou que realmente tinha coisas que ele encontrou os nomes, né, para certos processos ou materiais e tudo. E que foi um pouco a forma que eu aprendi, né? Porque às vezes eu ouvia na gráfica alguns conceitos, né? Retícula, alceamento, blocagem, eram palavras que eu ficava ouvindo e, enfim, eu não dominava na época. Assim, eu fui descobrir, eu fui pesquisar. Também tem uma questão que nas gráficas, no mundo das gráficas, muita gente usa terminologias diferentes ou parecidas para coisas que são diferentes. Alceamento é uma delas. Mas eu fui aprendendo assim, e então no livro eu queria também transmitir esse conhecimento, né? E um dos alunos falou isso, que ele conseguiu dar nome a coisas que ele já conhecia. E eu acho que pode contribuir, sim, para esses tantos sonhos. Inclusive, tem muitos autores que talvez acham que a produção gráfica está muito distante, porque dependendo do relacionamento com a editora ou o tipo de editora, talvez não tenha muita inferência nisso, ingerência, enfim, não tenha muito como mudar muitas coisas de produção gráfica, mas a minha ideia é mostrar que tem algumas soluções de produção gráfica que não são tão complexas, né? E que pode ser que instigue eles a pensar em uma história que, começa já logo na capa com um verniz especial, sei lá. Dá para pensar em como que essa materialidade pode contribuir para a narrativa, né? Legal. E acho muito legal o caminho da Lote 42 para você, como eu falei antes, né, de ter as soluções simples e às vezes econômicas, mas eu acho que a partir daí você segue por caminhos mais complexos e no final acabou gerando essa obra aqui, né? Que eu acredito que já nasceu como uma referência aí na área da literatura, da produção gráfica, do design, né? Então eu acredito muito nisso, né? É possível fazer as coisas, né? Só que às vezes a gente precisa de alguém para dizer isso pra gente, né? Que é difícil, mas não é impossível, né? Isso eu acho que é importante dizer. Não deixa de ser difícil, né? Não deixa de ser complexo. Mas no livro eu tento mostrar um pouco esses caminhos caminho das pedras para que as pessoas não tenham tanto medo de se aventurarem, de, sei lá, de fazerem, né? Mas agradeço as palavras, que bom ter essa sua impressão sobre o livro. Maravilha! E qual é o passo seguinte a essa obra aqui? Você pensa em continuar nesse caminho? Sim, bom, enquanto eu estava escrevendo, tinha várias coisas que eu tinha que deixar de lado, porque tem que fazer um recorte. Eu já tive pelo menos 2 ideias de publicação de produção gráfica. Também o livro,
melhorou muito o conteúdo dos meus cursos, então eu quero dedicar um tempo a reformular também os meus cursos com material de apoio, com mais conteúdo. Então, acho que no começo do ano já vai ter aí um material novo para essas próximas atividades. Mas acho que agora é um caminho que não tem muita volta, assim, vou continuar aí fazendo, escrevendo e tal. Maravilha. Os leitores desse Brasilzão aqui, por que não de qualquer outro lugar, agradecem, né? Eu agradeço também, porque a partir disso daqui, isso me instigou também a conhecer mais a Lote 42. E já te peço, Fábio, aqui no ar aqui, que se você tiver indicações de autores da Lote 42 que possam aqui bater um papo, como o que a gente está batendo papo aqui, né? Trazer aqui para o podcast, pode chamar que estamos abertos aí, né? Que é um tipo de abordagem diferenciada a que você faz, né? Pela editora. Então, no mínimo, são pessoas muito interessantes, né? Sim, isso com certeza, todo mundo que a gente publicou na editora tem algo a dizer, tem uma visão de mundo, tem realmente uma obra muito criativa. Então, que bom saber que você gostou da editora. Convido também quem está assistindo, quem está ouvindo, a nos seguirem também, a verem nossos trabalhos. Estamos em livrarias, em feiras, também uma presença no YouTube com vários vídeos de bastidores de livros, enfim. Tem bastante conteúdo por aí. Arroba do Instagram, qual é o Instagram da editora? Arroba Lote 42, arroba Banca Tatuí da nossa livraria, que é uma banca de rua de publicações independentes. E arroba Sala Tatuí do nosso espaço de cursos, que a gente tem uma programação bem legal, voltada ao livro. E também as minhas redes pessoais arroba Ceci Arbolado. Maravilha! E já faço também uma promessa no ar aqui. Eu tenho muita curiosidade de conhecer a banca, né? Então já deixo a promessa de uma visitinha aí, que muito quem bem, sabe na visita a gente vai descobrir uns autores aí para entrevistar também no podcast, né? Sim, vamos conversar sim. Maravilha. Cecília, muito obrigado. Que papo legal, que papo estimulante, né? A coisa de criar, de fazer projetos, isso é a nossa vida, né? E eu espero que seja o projeto de vida de muitos que estão assistindo a gente, né? Então, muito obrigado. Eu que agradeço por essa conversa, muito bom poder refletir, né, sobre este livro, que acabou de nascer, mas enfim, acho que vai ficar por aí por um tempo, pelo menos, né? Que tem uma carreira longa, e tem uma vida longa, o livro de fazer livros. É isso aí. Muito obrigado, Cecília. Obrigada. Muito bem, pessoal. É isso aí. Mais uma pessoa ilustre e ilustrada aqui nesse ilustre podcast. E só lembrando para vocês mais uma vez, né? A gente sempre reforça o recadinho aqui. Estamos toda quinta-feira, às 8 da noite, no canal do YouTube da TV Metropolitana de Piracicaba e também, simultaneamente, no canal do YouTube do Ilustre Podcast. E a nossa agenda e os episódios no famoso link na bio, vocês podem encontrar no @ilustre.podcast no Instagram. É isso aí, pessoal. Um grande abraço. Até quinta que vem, aqui na TV Metropolitana de Piracicaba. Tchau, tchau.